Bom, então, nesse aspecto aí, chegamos na inteligência artificial, né? Na AI, em tudo que ela tem feito aí, tá fazendo nesse nosso ambiente no digital aí. A ideia é que a gente troque essa ideia, obviamente, sobre o viés do tráfego, mas também sobre as outras frentes aí. A gente já pode até falar da aplicação dela no design, em vídeos, na copy, né? A gente estava até conversando nos bastidores aqui antes, né? Eu sou fã de carteirinha do ChatGPT, uso para tudo hoje, né? E para textos, enfim, para vários processos aí. A gente estava conversando sobre aplicações. E para a gente introduzir, então, a ideia é a gente dar um panorama geral. Obviamente, a gente não é especialista em inteligência artificial. Tem hoje profissionais que são especialistas em inteligência artificial. Nós somos especialistas em tráfego pago e em estratégias digitais. E em como a inteligência artificial tem sido útil para esse nosso ambiente do digital, aí, das campanhas, né, do tráfego em si. Então, trazendo um conceito aí inicial para a gente sobre o que é inteligência artificial, para quem não acompanha, para quem de repente ouve os termos, sabe, usa o ChatGPT de repente, mas não entende todo o contexto. Eu queria só trazer esse panorama geral aí do que é uma inteligência artificial, do que é a inteligência artificial e as aplicações dela no nosso ambiente aí, tá? Então, basicamente, a inteligência artificial, ela é uma inteligência que ela foi criada e pensada para substituir ou para resolver problemas, né, para criar soluções, assim como a mente humana soluciona, resolve e cria. Então, a nossa mente humana, ela funciona resolvendo problemas, resolvendo equações, tomando decisões baseadas em experiências. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, às vezes a pessoa pensa, eu tive uma ideia muito disruptiva, fui muito bem. Cara, todas as decisões que a gente toma na nossa vida são baseadas nas nossas experiências passadas. Isso é muito legal, né? Aqui a gente entra num papo até mais filosófico, psicológico e tal. Mas tudo que a gente toma de decisão na nossa vida, seja profissional, pessoal, intelectual, enfim, seja na área que for, ela é baseada nas nossas experiências anteriores. E a gente, tem um drive onde a gente vai armazenando tudo isso e quando tiver uma situação de novo daquela, baseado nisso, a gente vai tomar decisão. Então, se tu é uma pessoa que tu se acostumou a ter hábitos bons, quando tu tiver lá, hoje eu tô cansado, mas tu já venceu tantas outras vezes, tantas outras barreiras, tu vai conseguir de novo ter aquele hábito bom naquele dia, né? Então, por isso que as pessoas falam, quando tu vai para aquele papo mais de coaching e tal, elas falam, vai tendo pequenas vitórias, micro vitórias ou conquistas ao longo do teu dia para tu chegar em conquistas maiores. Então, basicamente, a inteligência artificial foi criada para emular isso, para simular isso, para resolver dessa mesma maneira, só que daí de forma artificial. Então, ela é um programa, né, uma inteligência que tem vários dados, vários parâmetros, vários algoritmos, várias equações, várias frases aí, códigos, né? Os programadores provavelmente vão ter técnicos melhores do que eu para explicar, mas baseada nessas equações, nesses códigos, ela vai tomar decisões. Então, alguém botou lá na inteligência artificial que 2 mais 2 é 4. Quando tu perguntar para ela, ela vai dizer que é 4. Por quê? Porque alguém já programou e já disse para ela que 2 mais 2 é 4. Então, basicamente, a inteligência artificial, ela é isso. Ela foi feita para simular a inteligência humana. Só que aí, isso nós estamos falando de quase 80, 90, né, 70, 80 anos atrás, mais ou menos, quando começou as primeiras inteligências artificiais. E aí, nesses últimos anos, com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet, né, com o avanço das informações, com capacidade de armazenamento, hoje num espaço físico muito menor, tu armazena muito mais dados, né, com essa compactação de dados, hoje nós temos um avanço na inteligência artificial absurda. Então, nós temos várias ferramentas, vários mecanismos, vários negócios que funcionam à base de inteligência artificial. Digital, Google, Instagram, YouTube, a tua Netflix que tu gosta de assistir são baseadas em inteligência artificial. E é sobre isso que nós vamos falar então, tá? Outra curiosidade bacana, antes de deixar o Rafa falar, porque senão eu vou emendando aqui, como foi difundida, né? Como foi divulgada, como ficou mais conhecida. E tem uma curiosidade bacana sobre a inteligência artificial lá da década de 40. Para quem pensa que, inteligência artificial é um tema novo, recente e tal. Tem uma curiosidade lá da década de 40, a gente até estava conversando no off sobre isso também, de um matemático chamado Alan Turing, que é o criador do teste de Turing, que talvez você já tenha ouvido falar, que esse cara, basicamente, ele tinha várias aplicações, tem algumas polêmicas relacionadas ao nome dele também, mas era um cara muito à frente do seu tempo, assim, inteligente pra caramba, e ele pensou, cara, e se as máquinas conseguissem pensar?
Ou seja, raciocinar. Não apenas dar uma solução, não apenas resolver um problema e me dar uma resposta baseada no que eu programei, mas conseguir fazer caminhos baseados em todo o banco de dados que ela tem e criar novas soluções, novas respostas, né? E, obviamente, eu estou dando a minha tradução disso, né? Existem vários conceitos aí na internet. E ele, então, criou esse teste de Turing para medir e para trazer, tipo, um score, né? Um teste para trazer um score do quanto eficiente a inteligência artificial seria em enganar o ser humano, né? Tipo assim, de um ser humano conversar com a inteligência artificial sem perceber... Que é o medo de todo mundo. Que é, exatamente, daí a gente entra em Black Mirror, né? Que é o medo exatamente disso, de que, né, o receio de que, pô, eu tô conversando com uma IA ou eu tô conversando com um ser humano? Então o teste de Turing é basicamente isso. E até hoje, pô, isso é década de 40, até hoje não existe, pelo menos de tudo que eu pesquisei, não existe uma comprovação de que a IA passou nesse teste. Tá? Até vocês podem fazer essa pergunta pro ChatGPT. Por quê? Porque não existe parâmetros definidos de como saber se eu estou sendo enganado ou se é real. Às vezes está certo, às vezes tu erra. Então, mas os especialistas em inteligência artificial, nós vamos passar depois algumas fontes para vocês, dizem que 2025 pode ser o ano onde isso vai acontecer. Então, se prepare. Possivelmente este ano a gente terá inteligências artificiais passando nesse teste de Turing, conseguindo enganar o ser humano ou ser mais esperto que o ser humano, se passar por outro ser humano, rompendo barreiras de QIs que a gente tem hoje. Então, enfim, tem vários avanços, várias tecnologias, várias novidades, várias coisas que tendem a acontecer aí nos próximos meses, nesse ano e possivelmente nos próximos anos também em relação à inteligência artificial. Rafa, eu não sei exatamente se tu quer complementar alguma coisa desse processo inicial, do conceito de o que é de aplicações, senão a gente já emenda aí nos benefícios. Cara, acho que deixar uma pergunta de cara já assim pro pessoal quem aqui que está assistindo, né, já utiliza pelo menos uma vez por dia alguma inteligência artificial? Boa. Cara, assim, e tem inteligências artificiais, inclusive, que medem o que a gente está fazendo no nosso computador. Verdade. Se eu não me engano, tem uma chamada Rise que mede o que tu tá fazendo. Então, cara, se tu instalar essa inteligência no teu computador, às vezes tu vai perceber que tu já tá utilizando muitas horas do teu dia a inteligência artificial. Sim. Então era uma coisa que muita gente tinha medo antigamente, né? Muitos até agora vão assistir aqui para tirar um pouco desses medos, dessas dores. Ou não. Ou não. Mas essa pergunta é interessante. Se faça essa pergunta, cara, quantas vezes por dia ou quantas horas por dia tu passa em contato com a inteligência artificial? Acho que é só acrescentar essa pergunta pra galera já começar. Legal, legal. Né? E assim, talvez diretamente pode dar, diretamente não uso tanto e tal. Mas indiretamente, todos nós já estamos completamente imersos na inteligência artificial. E o melhor exemplo que eu dou pra isso é a Netflix. Todo mundo... Possivelmente vocês estão utilizando, que vocês estão nos vendo, assistem Netflix, tem assinatura do Netflix ou de outro streaming, né? Disney, enfim, qualquer outro streaming aí. Todos os streaming, assim como as redes sociais, Instagram, WhatsApp, não necessariamente, mas Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, né? O X, enfim, TikTok, são redes sociais, são streamings baseados em inteligência artificial, em algoritmos que utilizam inteligência artificial. Ou melhor, em inteligências artificiais que utilizam algoritmos ali para entender melhor o comportamento do usuário. Então, quando tu entra na tua Netflix, lá no teu perfil da Netflix, tu vai ver as recomendações de filmes e séries. Ela é baseada em que tá em top trendings aí no país, na região, mas é baseado também nas nossas preferências. Exatamente. E isso é legal, porque às vezes tu entra no teu perfil, tem um filme e uma série de recomendação. Aí tu entra no perfil da tua esposa, do teu amigo, de alguém conhecido, tu vai ver que as recomendações de filmes e séries são diferentes. Por quê? Porque é baseado no teu comportamento, no teu histórico, aquilo que tu engaja. Mas vai além do que isso. Existe personalização até das thumb, das capas do filme. Tu entra num perfil, tem uma capa com, sei lá, com a cor rosa e com um personagem da série. Tu entra no outro perfil, tem uma capa de outra cor com outro personagem da série. Por quê? Porque a própria plataforma, através da inteligência artificial, vai testando capas e chamadas diferentes e cores diferentes para ver qual vai ter mais retenção, qual vai ter mais cliques, qual vai ter mais engajamento, para depois entregar para mais pessoas. Exatamente. Então, até a série e o filme que a gente assiste na Netflix é baseado em inteligência artificial. Isso muita gente acaba não percebendo, não sabendo também, tendo acesso a essa informação, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, é que no próprio tráfego, né? Exato. No próprio marketing que a gente desenvolve no dia a dia, esses testes já estão disponíveis há muito tempo. Exato.
Então, essa troca de capa, essa troca de cards, de tipo de música, de título. filtros, até o filtro da imagem, né? As inteligências ali que atuam nas plataformas de tráfego, e elas já fazem esses testes, né? Então, é uma coisa que está presente na nossa vida real, Isso. que a gente às vezes não percebe, mas o grave ainda é quando o empreendedor, é quando o empresário, cara, não se abre para essa realidade, já partindo para a questão de aplicação do marketing, do tráfego Boa. e tudo mais. Né? E é aquela velha história, a gente não precisa concordar, a gente não precisa gostar, mas se faz parte do mundo, a gente precisa se adaptar e utilizar da melhor forma possível, pelo menos da maneira mais inteligente possível essas ferramentas.